Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre aquele tema do crime, parte 3, ou seja, nós estamos estudando ainda aquela parte do direito penal, parte geral do direito penal, especificamente sobre o crime, na terceira aula. Nós falamos na aula passada sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, lembra disso? Crime consumado, crime tentado, crime doloso, crime culposo, né? E agora nós, dando prosseguimento, vamos para o artigo 34 do Código Penal, que é intitulado, né? Isto aqui trata do seguinte tema: nenhuma pena sem culpabilidade. Aliás, esta é a regra. O sujeito, para ser punido, né? O sujeito, para suportar uma reprimenda, tá? Tem que estar, de certa forma, ele ligado a determinado resultado. Você lembra disso? Tá? Lembra da relação de causalidade? Causa superveniente, absolutamente independente, relativamente independente. Então, é nesse segmento aí que nós continuaremos. Diz o artigo 34, pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Parece uma redação esquisita, né? Porque ele traz aqui, ó, pelo resultado. Ora, Marcelo, mas toda conduta gera um resultado. Isto é verdade, ou pode não ser verdade, né? Pode ser que o resultado não ocorra porque ficou na tentativa. Pode ser que o resultado não ocorra porque o sujeito desistiu voluntariamente. Pode ser que o resultado não ocorra porque ele arrependeu de forma eficaz, e seja na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz. Nós já aprendemos na aula passada que o sujeito, o militar aí, ou o agente, só responde pelos atos já praticados. E agora vem o artigo 34 e fala o seguinte, para aí, ó. Se ele, o agente, tá? Ele só pode ser punido de forma mais grave quando ocorrer um resultado, se ele deu causa a esse resultado, seja de forma dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente. Vamos ler de novo. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Olha aqui esse artigo aqui, ó. Praticar violência contra superior. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Você é um subtenente. E eu sou um soldado. Você é um subtenente, eu sou um soldado. Você é superior, eu sou seu inferior, eu sou seu subordinado. Se eu pratico uma violência contra você, eu te dou um soco, por exemplo, eu pratiquei esse crime 157. Agora, veja o que acontece. Imagine que é o seguinte, ó, eu não gosto desse subtenente sempre me enchendo a paciência. Uma hora dessa eu vou ensinar isso, vou mostrar para esse sub, né, como é que se faz, e nunca mais ele vai fazer isso com alguém, porque ele vai aprender. Eu não vou te matar, a minha intenção é te dar uma lição, com soco. Violência contra superior. Tanto que eu já me programei para isso, já planejei para isso. Eu vou dar uma lição para nunca mais ele fazer isso. Mas nunca mais no sentido de matar, porque senão aí cai no homicídio. Olha o que acontece. Te dou um soco. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Se eu te dei um soco e só feriu, né, só te lesionou, né? Ou melhor, eu pratiquei uma violência contra você, te dei um soco, esquece a morte. Olha aqui, ó, detenção de 3 meses a 2 anos. Se eu te dei um soco, você caiu, bateu a cabeça e morreu, começa a surgir a discussão. E agora? A vontade do Marciano não era a morte dele, era só causar violência. Porque se fosse a morte, aí eu estaria praticando diretamente o homicídio. Não, a minha intenção era apenas te dar um soco. Você se desequilibrou com o soco, bateu a cabeça
e morreu. Eu vou responder por 3 meses a 2 anos de pena, ou a minha pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos? Porque aqui diz, se da violência resulta a morte. Aí você vai dizer, depende, Marciano, depende disso aqui, ó. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, ora, bateu, caiu, morreu, o resultado morte agravou a pena, não agravou? Claro que agravou. Foi de 12 a 30. Agravou e muito. Tá certo? Tá? Enquanto o outro é de detenção de 3 meses a 2 anos. Por causa da morte, 12 a 30. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos, culposamente. Então pronto. Se você é subtenente, eu sou soldado, e eu te dei um soco, porque eu quis praticar uma violência contra você, e você caiu, bateu a cabeça e morreu, olha que interessante. Ou eu vou responder só por violência, ou eu vou responder por violência contra superior com resultado morte. Vai depender disso aqui, ó. Eu agi de forma dolosa ou culposa? Bom, dolosa no que tange a morte já está provado que não, porque eu não quis a morte. Eu queria apenas a violência. Então, para aí, ó. E será que eu agi de forma culposa? Aí começa a discussão e vai depender do local onde você se encontrava. Então, por exemplo, ó, nós, do batalhão, eu pertenço ao seu batalhão, e você, subtenente também, fomos fazer uma instrução, né, no local de praia, onde só tem areia. Vamos fazer uma instrução aí lá no Maranhão, tá certo? Dunas, local de dunas, tá? Todo ano, a unidade militar vai para esse local fazer a instrução, exatamente porque se porventura tiver um desequilíbrio ali, alguém cair, não vai se machucar, porque é a região de dunas, tá certo? Eu aproveitando dessa instrução, aproveitando dessa oportunidade, eu pego e te dou um soco. Você cai, bate a cabeça na areia e morre por traumatismo craniano. Ora, verificou-se ali que embaixo da areia, sob uma leve camada de areia, mas porém imperceptível, existia um toco de madeira. Tá certo? Levantou-se também, apurou-se também que esse toco foi colocado por um grupo de turistas há uma semana antes do fato. Ou seja, situação totalmente inesperada, imprevisível, porque lembra-se, todo ano fazia essa instrução ali, nunca tinha ocorrido isso, até porque é uma região nunca teve acidente de alguém se lesionar, porque ali é areia, é dunas. Ora, não vou responder pelo resultado morte. Não vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque olha que interessante, para alguém ser punido pelo resultado que agrava a pena, só será punido quem deu causa ao resultado. Mas não basta dar a causa. A conduta de dar a causa tem que ser ou dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente. Se o legislador disse ao menos culposamente, então ele englobou aqui o doloso e o culposo. Ora, para que uma conduta seja culposa, um dos elementos da culpa é previsibilidade. Era previsível ter um toco de madeira ali? Não. Então, pelo próprio artigo 34, eu não vou responder pelo resultado mais grave. Eu não vou ter aquela pena, né, agravada pelo resultado. Pelos resultados que agravam especialmente as penas. Só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Se tivesse numa questão contando essa historinha que eu falei para você, de que o soldado Marciano, né, num campo de instrução de dunas, desferiu um soco no subtenente Jean, vindo este a se desequilibrar e bater a cabeça. E
morrendo posteriormente, 2 dias após, por traumatismo craniano. Ponto. Levantou-se que um grupo de turistas havia colocado um toco de madeira ali uma semana antes. Fato totalmente desconhecido da tropa. Diante da situação hipotética que indica a alternativa correta, o agente, o soldado marciano, responderá pelo resultado morte, uma vez que não fosse o soco dado ao superior, nada teria ocorrido. Falso. Não se adota aqui a regra da objetividade. Teve a ação, teve o resultado. Não por quê? Porque não foi querido aquele resultado. O que eu queria era praticar um outro crime. Violência ao superior. Em razão da minha conduta, desencadeou-se um segundo evento, a morte, mas ligado ao primeiro. Aí basta fazer a pergunta. Ele quis o evento morte? Não. Então está afastado do dolo. Ele agiu com culpa? Sim. Então vai responder pelo resultado. Ele agiu com culpa? Não. E como que eu sei que ele não agiu com culpa? Quando não for previsível aquele resultado. Quando não for previsível aquele resultado. Portanto, nesse caso, a resposta correta é: o acusado marciano não responderá pela pena mais grave ligado ao resultado morte, mas sim pelo crime base, pelo crime básico, seja ele uma lesão corporal, se eu queria lesionar, ou se eu queria apenas praticar uma violência contra o superior, por crime descrito lá no artigo 157, praticar violência contra o superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Este resultado agrava especialmente esta pena. Só responde por ele quem o causou de forma dolosa ou culposa. Vou te dar um outro exemplo. Professor, então tudo bem. Isto porque você deu um soco em mim, subtenente, na região de Dunas. E se fosse o seguinte, professor? Lá dentro do quartel, perto de um meio-fio, eu estou passando, você, que já não gosta de mim, vai e dá um soco contra mim. Tá certo? Eu desequilibro, bato a cabeça no meio-fio e morro. Muda a situação, professor? Muda. Se eu quis te lesionar, inclusive vou responder por lesão corporal seguida de morte. Se a vontade era apenas praticar uma violência contra ti, eu vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque é previsível, pelo local onde se encontrava, era previsível, até mesmo pela intensidade do soco, que você viesse a desequilibrar, bater a cabeça e morrer. Diferentemente lá das Dunas, que era imprevisível, porque ninguém imaginava que estaria ali, que tinha ali um toco de madeira, ou uma pedra colocado por terceiro, porque é a região de Dunas. Olha como muda a situação. Isso para você enxergar sobre o resultado, O agente que causou, o agente que deu causa, o agente que, num primeiro momento, visando a prática de determinado crime, mas em razão da sua conduta, gerou um resultado, responderá sempre por este. Falso. Vai responder se o resultado era previsível, culposamente, ou se ele quis o resultado. Olha só aqui o latrocínio para você ver, Olha o roubo simples. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 15 anos. Isto aqui é o roubo lá no Código Penal Militar. O sujeito, ele quer um crime base, o roubo, mas para ele roubar, ou para assegurar uma impunidade, ou para assegurar a obtenção da coisa, pratica a morte. Olha aqui,
latrocínio. Se, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém. A pena será de reclusão de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Ou seja, isso aqui é o latrocínio. O crime base é o roubo, mas para roubar teve um resultado morte. Ora, aqui ele vai responder pelo resultado morte, porque dolosamente causou o resultado morte para conseguir o roubo. Sem problema. Vai responder pela pena mais grave. Vai responder pela pena mais grave, de 15 a 30 anos. Tá? Isso é um crime qualificado pelo resultado. Então, nós estamos diante do que o pessoal chama, aí você pode encontrar isso no seu concurso, crime qualificado pelo resultado. Tá? Crime qualificado pelo resultado. Senhores, então, na verdade, estamos diante do que se chama crime qualificado pelo resultado. Guarde isso aí. Crime qualificado pelo resultado. Por quê? O resultado... Tá? Acabou gerando uma gravidade na pena. O resultado, tá certo? Que pode ser querido ou não, acabou gerando um reflexo na pena. Sim, porque uma violência contra superior, a pena é pequena. Se da violência resulta a morte, a pena é muito alta. Não é uma qualificação? É. Então você vai guardar isso. Crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. Tá certo? Que vamos trabalhar em duas frentes. O crime qualificado pelo resultado, você tem uma conduta dolosa, agiu com dolo, e o resultado também surgiu por dolo. Pega o latrocínio. A vontade é subtrair o computador. Para subtrair o computador, matou alguém. Então, roubo seguido de um resultado morte. Roubo qualificado pela morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. A pena é muito grande. Vai de 15 a 30. O sujeito que pratica um latrocínio, ele não pode dizer, mas eu só queria roubar. Mas sim, mas você queria roubar e para isso você matou. Mas só que é o seguinte, esse aqui tem que estar dentro deste. Pelo princípio da consunção. Negativo. Isto é um crime qualificado pelo resultado. Está dentro do mesmo contexto, é verdade. Mas o resultado morte vai ter um reflexo naquele crime anterior. Tá certo? E aí nós temos também a situação de... agora volta aqui. O sujeito que agiu com dolo no crime subsequente, evidentemente que ele está contemplado pelo artigo 34, que fala que aquele que a pena mais grave em resultado do resultado só será atribuído ao agente que causou o resultado ao menos culposamente. Mas então, evidentemente que ele está também aqui contemplando o dolo mais dolo. Então, surge a segunda frente, a segunda hipótese, que seria dolo na primeira conduta e culpa na segunda conduta. Isto aqui, pessoal, é o que se denomina de crime préter-doloso. Crime préter-doloso. Você vai ouvir muito falar isso. Crime préter-doloso é quando o sujeito tem o dolo na conduta anterior e um resultado mais grave vem não porque ele quis,
mas por causa da sua culpa. Porque não agiu com atenção, porque não agiu com cautela, porque não agiu com diligência. Porque lembra aqui no Código Penal Militar que o que caracteriza a culpa? A falta de cautela, a falta de atenção, a falta de diligência ordinária ou especial para determinado caso. Ora, o exemplo que eu falei para você, tanto do latrocínio está aqui, ó, e da violência contra superior está aqui. Você, subtenente, eu quero te dar um soco, eu quero praticar violência contra você, então eu tenho dolo na primeira conduta. Só que você bate a cabeça e morreu, bateu a cabeça e morreu. O resultado morte eu não quis. Eu já ia falar besteira, eu nem previ. Pode ser que prevê ou não. O resultado morte eu não quis. Porque se eu quisesse, eu estaria diante de um homicídio. Eu não queria o resultado morte. Eu queria apenas praticar a violência contra você. Mas acabou batendo a cabeça e veio a falecer. Surgiu para nós aquela hora duas situações. Ora, na primeira situação, lembra das dunas? Era previsível. Era previsível o resultado morte? Ou era imprevisível? Bom, tá na duna, lá nas dunas. Sempre tinha instrução. Inclusive de defesa pessoal. Ninguém nunca se machucou. Dei uma porrada em você. Você bateu a cabeça em uma madeira que estava embaixo de uma leve camada de areia. Traumatismo craniano. Morreu. Era previsível ou imprevisível aquele resultado? Era imprevisível, professor. Se era imprevisível, eu não agi com culpa. Porque um dos elementos da culpa é a previsibilidade. Posso até não prever por falta de cuidado, mas poderia prever. Como é que vai prever um toco de madeira ali, uma pedra? Era imprevisível. Não responde. Vou responder somente pelo crime anterior com a pena simples, sem o resultado qualificador. Não. Eu te dei um soco lá perto do meio-fio. Então é previsível, Marciano, que quando você faz isso com alguém, ele poderá cair, poderá bater a cabeça, poderá ter traumatismo craniano e poderá vir o óbito. Nesse caso, eu vou responder pela morte. Por quê? Porque não agi com a atenção devida. Porque era previsível que ao bater em alguém, esse alguém se viesse a desequilibrar e bater com a cabeça no meio-fio. Então está aqui, pessoal. Crime qualificado pelo resultado. Pode ser o préter doloso ou até mesmo o doloso mais o doloso. Ou seja, esse especificamente é o crime qualificado pelo resultado. E este aqui é o préter doloso. Crime qualificado pelo resultado. Né? Pode ser dolo mais dolo ou dolo mais culpa. E aqui, neste caso, surgirão duas possibilidades. Ou ele responde pelo resultado mais grave, se for previsível o resultado, ou ele não responde se for imprevisível. Tá certo? Agora eu volto no artigo, só para fechar com você, para ver, olha só como é que ficou. Olha aqui, pessoal. Nenhuma pena, né? Nenhuma pena sem culpabilidade. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Eu tenho sempre que colocar na cabeça que este artigo, evidentemente, também está contemplando quando o sujeito age com dolo mais dolo. Culposamente, e quando o sujeito verifica, quando no caso verificar se era previsível
o resultado mais grave ou não. Tá? E aí, com os dois artigos aí, demonstrando para você. Erro de direito, próximo assunto nosso. Erro de direito, tá? Extremamente interessante esse assunto. Vamos ao artigo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, ser excusável. Olha só, numa leitura aqui parece coisa de outro mundo. Vamos dissecar isso aqui para você. Erro de direito, pessoal. Se você é formado em direito, você já viu lá no Código Penal Comum, ou você concurseiro, você que estuda o direito penal, você já viu lá no direito penal comum, que é o direito penal aplicável a quem não é militar, ou seja, o crime que não é militar, né? Você já ouviu falar em erro de proibição? Erro de proibição no Código Penal Comum se assemelha ao erro de direito no Código Penal Militar. Se assemelha em até certo ponto, porque depois vai discrepar, depois vai diferenciar nas consequências. O que é o erro de direito? O erro de direito, senhores, é quando o sujeito, o agente, seja ele o militar ou o civil, pratica uma conduta, mas na cabeça dele, na cabeça de quem praticou, aquilo que ele está fazendo não é ilícito. Aquilo que ele está fazendo não contraria nenhuma norma. Aquilo que ele está fazendo não contraria, não caracteriza um injusto penal. Tá certo? O direito aqui, está aqui dizendo assim, erro sobre o que é proibido ou permitido. Erro sobre o que é proibido ou permitido. O sujeito pode praticar uma conduta achando que aquela conduta, ele até sabe, ele conhece a lei, ele não se ignora, mas ele ou teve uma interpretação errada, ou até mesmo, vamos até colocar isso até mesmo por desconhecimento, ou seja, ignorância. Ele achou que aquela conduta dele não era nenhum ilícito, naquela conduta dele não violaria o direito penal militar. Olha aqui, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, que eu falarei agora, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, ser excusável. O sujeito, ao praticar uma conduta, porque ele agiu com ignorância ou porque interpretou de forma errada a lei, pensou que aquele fato era lícito e não ilícito. Ou seja, pessoal, falta para ele a consciência da proibição, falta para ele a consciência do ilícito. Eu vou te dar um exemplo, aí nós vamos abrir isso aqui, tá? Olha este artigo aqui, pessoal. Violação de domicílio. Primeiro eu vou te dar uma situação particular, um exemplo, aí você não vai me encaixar ali, ó. Imagina que você, um capitão, e eu, Marciano, tá certo? Você é capitão do corpo de bombeiro e eu, cabo. Tá certo? Eu tenho 22 anos de serviço. Fiquei 15 como soldado. Melhor. Fiquei 18 como soldado. Até, primeiro, baixa instrução, não me qualifiquei, entendeu? Não participei de curso, só fui promovido em razão do tempo. É o que o pessoal chama de cabo juruna, né? Ele não foi promovido porque ele fez um concurso interno para galgar, para ascender. Foi promovido porque, de qualquer forma, ele seria promovido em razão do tempo. Cabo juruna. Muito bem. Você, capitão, você chama... Ô, Marciano, cabo Marciano, vem cá. Cabo, é o seguinte, eu preciso localizar o endereço de um determinado sujeito aqui. Eu só tenho o nome da rua. Vai lá nessa rua e ache para mim.
Entendeu? Entreviste pessoas lá para ver se conhece. Porque eu preciso desse endereço aqui, eu preciso notificar este cidadão. Tá certo? A hora que eu estou saindo, você fala, mas esse Marciano, do jeito que ele é mocorongo, eu vou até... Ô Marciano, agora lembra o seguinte, não vai entrando na casa dos outros, viu? Porque senão você não vai responder aí por violação de domicílio. Não, tranquilo, capitão, de boa, fica aí de boa. Aqui é Antigão, aqui é Antigão. Muito bem, vai lá, Antigão. Tá, beleza. Aí eu chego, vou de casa em casa, chego, tem uma casinha lá no fundo, uma casinha não, tem uma construção lá no fundo, e está com uma placa, alfaiate. Portão está encostado, não tem cadeado, tá certo? E tem um senhor lá no fundo, eu bato palma. O senhor nem sai, continua lá. Posso entrar? Ele grosso pra caramba, falou, não. Ué, posso entrar aí para falar com o senhor? Não. Ele proibiu a minha entrada. Ele não autorizou a minha entrada. A hora que eu falei, tá bom. A hora que eu vou sair, mas para aí. Eu vou entrar assim mesmo. Olho para a placa. Tá lá, alfaiate. Falei, aqui não é casa. Aqui não é casa. Aqui é um local de comércio. Aqui é um local de trabalho dele. E eu lembro no que você falou para mim ainda. Cuidado, Marciano. Não vai entrar na casa dos outros sem permissão. Mas aqui não é casa. Eu vou entrar. Olha que ele tinha falado para não entrar. O velhinho falou, não, entra aqui. Posso entrar? Não. E eu entrei. Olha o que acontece. Violação de domicílio. Artigo 226. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Ou contra a vontade de quem de direito. Posso entrar? Não. Em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção até 3 meses. Pratiquei ou não pratiquei esse crime? Será que aquele artigo anterior, erro de direito, vai me beneficiar? Será que eu vou ser isento de pena? Ou minha pena vai ser atenuada? Ou a pena pode ser mudada, pode ser alternada, pode ser substituída por outra? Surge uma série de questionamentos no seu concurso. O cara conta uma historinha dessa e pede para você apontar a alternativa correta. Olha só que interessante. Fique atento aos elementos. Na minha cabeça, aquilo ali não era proibido entrar, porque não é uma casa. Porque está lá o alfaiate. E eu ainda, inclusive, pensei no que você, capitão, me falou, não, vai entrar na casa dos outros sem permissão. Quando eu estava saindo falei, mas eu vou entrar aí, ué. Vou entrar lá para conversar com ele, eu quero entrevistar para achar o endereço, para cumprir a missão do capitão. O velhinho ligou para a polícia foi lá, instaurou um processo contra mim de violação de domicílio. O juiz pergunta, vem cá, você entrou lá sem autorização dele? Sim. Mas por que você entrou? Ué, excelência, eu entrei porque... Você não sabe que tem um artigo? Você não sabe que tem um artigo de violação de domicílio? Sei, sim, senhor, sei. Mas na minha cabeça, não se encaixava naquela situação, porque não era proibido. Ali não tinha casa. Para mim, ali, era o local de trabalho dele. E lá fala, entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem? De direito? Em casa. Você ainda dá uma esculhambada no juiz. Lê aí, doutor. Na verdade é você, Marcelo. Eu ainda falo, doutor, você não sabe ler? Casa. Casa é onde o sujeito mora, doutor. Então, não entrei na casa dele. Não era proibido naquela situação. Não era casa. Só que o Marciano Mocorongo, você esqueceu que logo abaixo o artigo fala assim, o termo casa compreende compartimento não aberto ao público, se tinha portão não era aberto ao público, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. O juiz ainda vai me dar uma esculhambada. Não, Marcelo, eu sei o que é termo casa. Eu sei que é casa. Só que considera-se casa onde o sujeito exerce a profissão dele. O escritório, o local de trabalho. Então você praticou sim. Só que olha só,
O juiz vai acabar me absolvendo. Ele vai continuar. Mas me fala o seguinte, que série você tem? Tenho terceira série. Ah, você não tem nem o ensino fundamental completo? Não, senhor. Ah, tá. Quantos cursos de aperfeiçoamento o Corpo de Bombeiros já te deu? Eu tive um curso quando eu me formei há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Ah, sim. Mas você é cabo, você é graduado. Você fez concurso de cabo? Não, senhor. E eu fui graduado, eu saí cabo juruna por tempo de serviço. Senhores, naquela situação, não é razoável exigir de mim uma interpretação diversa. Não é razoável exigir um conhecimento profundo de justo e injusto. Na minha cabeça, como ali não era casa, eu achei que não era proibido entrar. E aí eu entrei, eu então vou me beneficiar do que o Código Penal Militar denominou de erro de direito. Entendeu a situação? Tá certo? Agora imagine que se eu fosse um tenente, você, capitão, mandou o tenente fazer isso. O tenente tem 3 anos de academia no mínimo. Tem mais o estágio de aspirante, não é isso? Tá? Não, como é que vai alegar? Como é que vai comparar o tenente com aquele cabo juruna que só tem terceira série? Então depende também de todo o contexto. É por isso que eu volto com você aqui no artigo. Erro de direito. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato. Eu achei, juiz, que era lícito eu entrar ali. Porque era alfaiate, não estava escrito que era uma... Ali não era uma residência. Para mim, casa é onde mora alguém. Alfaiate ali é onde ele trabalhava. Só que eu interpretei errado, porque a lei também diz que considera-se casa. Onde? Agora, analise o contexto. Era excusável, que eu vou falar agora, o que é? Aquela minha interpretação era por causa da minha baixa escolaridade, por causa da falta de treinamento, entendeu? Por situação de ignorância. Por ignorância ou erro de interpretação da lei ser excusável. Pronto. Com isso, então, vamos ainda. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. O marciano estará isento de pena, vírgula, uma vez que incorreu em erro de direito. Falso. Eu não estou isento de pena. A minha pena vai ser atenuada. Viu que tem uma parte certa e outra errada. Realmente eu agi mediante erro de direito, porque eu tive uma falsa interpretação da lei, não da realidade, da lei, ou porque eu, ou em razão da ignorância, ou por erro de interpretar aquele contexto, eu interpretei casa como se fosse o local onde só morava gente. E não é assim. Casa é qualquer compartimento habitado, inclusive onde, que não seja coletivo, que não seja aberto ao público, inclusive onde o sujeito exerce a sua profissão, o seu escritório de advocacia, o seu consultório médico. É considerado casa. Mas eu, por ignorância, por falta de conhecimento, eu errei quanto à interpretação da lei. Eu vou estar isento de pena. Falso. A pena é atenuada. Ou seja, a pena do crime que vai de detenção até 3 meses, o juiz pode diminuir isso. Isso é atenuar. Ou substituir por outra. O juiz pode aplicar uma multa, pode aplicar uma outra espécie de pena, menos grave do que ali, mas jamais isentar de pena. E isso é a diferença lá do Código Penal Comum. Porque o erro contra a ilicitude, sobre a ilicitude, o erro de proibição lá no Código Penal Comum, se o erro for excusável, se o erro for invencível, ele isenta o sujeito de pena. Aqui no Código Penal Militar você vai marcar falso. Ele não está isento de pena. Vai ter atenuada a pena, ou vai trocar por outra. Atenua-se a pena, ou o juiz substitui por outra menos grave.
Tá certo? Não se admite erro de direito agora. Não se admite. Porque senão vão perguntar para você, ó, o erro de direito, quando excusável, pode ser aplicado em qualquer crime no direito penal militar. Não! Não se aplica, ó, salvo, não se aplica nos crimes que atentem contra o dever militar, que são os crimes lá do artigo 183 até o 204 do CPM, irmão. Insubmissão, deserção, dormir em serviço, né, lá do 203, salvo melhor juízo. Não são todos os crimes que admitem a atenuação da pena ou a troca da pena, a substituição, pelo erro de direito. Porque o Código Penal fala salvo, ou seja, não se admite. Não venha aqui alegar que você desconhecia a lei, ou não venha alegar que você interpretou falsa a lei para estes crimes aqui. Crimes que atentem contra o dever militar. Aí não. Artigo 183 a 184, tá certo? E aí fecha aqui, ó. O erro, tá certo? Ou a ignorância tem que ser, ó, excusável. Caramba, Marcelo, o que é isso? Excusável, pessoal, é perdoável. Vamos aqui, ó. Excusável é aquele invencível. É aquele perdoável. É aquilo que se perdoa. Qualquer pessoa que tivesse naquelas condições, com terceira série, juruna, sem ter tido instrução específica sobre direito penal militar ou sobre, alguma área de direito, qualquer um incorreria naquele erro, sim, então o erro dele é excusável. Aquilo que poderia acontecer com qualquer pessoa naquela situação. Por isso que se fosse um tenente, não poderia alegar isso, porque para o tenente vira inexcusável. Porque o tenente, você tem nível superior, rapaz. Você fez academia.